do Senhor, igreja viva, né? Para mim é um privilégio muito grande, né, de estar aqui, né, de ter sido convidada pelo nosso pastor Guilherme, pastora Patrícia, né, e a sua equipe, né? Eu fico honrada, fico muito feliz, né, por poder compartilhar a mensagem do Senhor com essa igreja tão maravilhosa, né? E hoje, né, é um dia especial. Já recebemos a oração aqui, né, do Dia das Mães, né? O dia especial, mas nós somos especiais todos os dias, nós sabemos disso, não é mesmo? Temos que lembrar que as mães, né, são especiais em todo o tempo, no seu lar, né, na vida dos seus filhos. Ela é especial para Deus, especial para o esposo, né, especial porque Deus a fez especial. Concorda? Amém? E nesse dia, né, das mães, né, sempre que a gente tem uma oportunidade para falar para as mulheres, não há melhor do que a mulher virtuosa, né? A gente sempre fala, a gente sempre prega sobre a mulher virtuosa, porque é a melhor definição para as mulheres que temem a Deus, é a melhor definição, né, para as mulheres serem virtuosas, né? É o exemplo para nós seguirmos, e a palavra de Deus, ela o tempo todo, né, nos instrui, ela o tempo todo nos direciona, não é mesmo? Se você já puder abrir, né, a palavra que todos conhecem, todos sabem, né, que é Provérbios 31, a partir do 10. Eu acho que eu vou tirar esse casaco aqui, porque se tem um lugar que pega fogo, é o altar do Senhor. Pega fogo mesmo, porque a gente sente um calor nesse lugar. Obrigada. Ai, assim fica melhor. Eu creio que a Igreja Viva tem muitas mulheres que são mães preciosas. Muitas não puderam estar aqui hoje, eu acredito. Mas eu acredito que ela está em espírito, né? Você está em espírito com o Senhor nessa manhã aí do outro lado também, né? E nós queremos, né, te abençoar nesse momento, abençoar a sua vida. O pastor já orou, o pastor Tiago, né, que graças a Deus está aqui curado para a glória do Senhor. Nós queremos, né, abençoar a sua vida nesse dia, né, e como eu disse, o Senhor a fez de uma forma especial. Você não existe por acaso, você não é mãe por acaso, você não é esposa por acaso, você tem um propósito muito forte de Deus para a sua vida, para a sua família, né, para o seu lar. Você é forte, você foi levantada por Deus para ser uma peça muito forte, para ser alguém muito forte na sua família. Uma pessoa, né, como uma mulher de Deus na família, sendo esposa, sendo mãe, né, ela muda todo o ambiente da casa, ela muda todo, né, o cenário, o ambiente, ele fica diferente com a mulher. Não é à toa que Deus, né, fez a mulher por último, mas fez de uma forma muito especial, né, quando Deus foi, né, fez todas as coisas, fez o homem, ficou a mulher por último, né, Deus fez a mulher por último, mas Deus, né, tudo que Ele fez, Ele declarou que era bom, né, isso é muito bom, né, e a única coisa que o Senhor falou que não era bom é que o homem ficasse só, não foi? A única coisa que Deus disse que não era bom era que ele ficasse só. Então aí nós podemos ver o valor, a importância que nós temos para o nosso esposo, né, para os nossos filhos, para a edificação da nossa casa,
não é mesmo? E aqui, em Provérbios 31, como eu disse, é a melhor definição de uma mulher virtuosa e de uma mulher que teme ao Senhor. E é bom a gente estar sempre trazendo a memória, sempre lendo aquilo que Deus colocou para nós mulheres. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino, de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosa, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Glória a Deus por essa palavra, que o Espírito Santo possa nessa manhã, de uma forma especial, trazer ao nosso coração a revelação, o Senhor sempre revela coisas grandes e ocultas, ó Deus, que nós não sabemos quando nós clamamos, quando nós pedimos ao Senhor, e que nessa manhã o nosso coração possa estar aberto, os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, em nome de Jesus, para que nós possamos receber uma porção nova do Senhor nessa manhã para a transformação, para a edificação da nossa vida, em nome de Jesus. E que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade, continue tendo liberdade, Senhor, de fazer a Tua obra neste lugar, nessa manhã, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, nós podemos ver que, no início, já começa, uma pergunta, Mulher virtuosa, quem a achará? Se tem que achar, é porque tem que procurar. O homem que procura essa mulher virtuosa, ele vai encontrar, não é mesmo? E o seu valor muito excede ao de finas joias. Então, é uma mulher... A mulher, quando ela é virtuosa, quando ela tem essas características, quando ela se esforça para ter todas essas qualidades aqui, ela é uma mulher de alto valor. Deus te fez, mulher, para você ter valor nessa vida. Não foi para você ser desvalorizada, não foi para você ser alguém sem importância. Você tem valor para Deus, você tem valor para a sociedade, você tem valor para a família. Daí uma mulher com essas características, ela é tão valorosa que não tem a joia mais cara nesse mundo que a compre, que possa pagar o valor dela. Não é mesmo? Se aqui frisa bem isso, se aqui já começa dizendo isso, é porque essa mulher é rara. Mas ela pode e deve existir em nós.
Então, considere-se mulher, esposa, mãe, valiosa. Considera que você foi feita por Deus para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença na sua família, na sua casa. E é tão interessante que aqui, né, nessa palavra toda, a gente vê o quanto essa mulher, ela honra e é honrada. No versículo 28, quando diz, né, nós lemos aqui, levantam os seus filhos e lhe chamam de ditosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, essa mulher, ela é elogiada o tempo todo, pelos filhos, pelo marido. O marido olha para ela e vê alguém tão importante para ele, para a casa dele, para a família dele, que não existe outra que se iguala a ela. Pode ter muitas parecidas, muitas que procedem bem no seu comportamento, na sua vida com Deus, mas essa que Deus deu a ele é a melhor do mundo, não é mesmo? A sua esposa, a mulher que você tem em casa, que Deus te deu, é a melhor do mundo. Você que é filho, que tem a sua mãe é a melhor do mundo. A melhor mãe do mundo. Se ela já partiu, se o Senhor a levou, você teve a oportunidade de ter a melhor mãe do mundo ao seu lado. Não é mesmo? Então, aqui nós podemos ver inúmeros adjetivos que a gente pode tirar dessa palavra para a mulher. Então, uma mulher trabalhadora, uma mulher, né, que cuida da sua casa, cuida do seu filho, cuida do seu marido, cuida dela ainda, cuida das suas servas, ela administra bem a sua casa. Hoje eu estava falando, eu vinha no carro com meu marido, e aí a gente estava comentando, se tivesse, por acaso, que assinar a carteira de trabalho de uma esposa e de uma mãe, o que ia colocar lá no cargo? Como eles iam colocar o nosso cargo? Não é mesmo? Acho que não ia caber. Ia ter que fazer uma carteira muito grande, muito especial, ou com várias folhas para preencher o cargo, né? Porque nós somos mães, esposas, nós fazemos o papel, muitas vezes, de enfermeira, conselheira, né? Administradora. Nós temos tantas funções que a gente lembrei com ele dentro do carro, mas eu não lembro tudo agora, mas você pode imaginar. Quanta coisa você faz, você tem 1001 utilidades, porque Deus nos capacitou para isso. Quando Deus fez a mulher, quando Deus nos fez, o Senhor nos dotou de uma capacidade incrível, de uma capacidade, de um poder incrível, como auxiliadora, né, como aquela que administra bem a sua casa, aquela que tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Então, a gente pode ver quanta habilidade que o Senhor nos deu. O Senhor te capacitou para isso. Nós cansamos? Cansamos. Nós ficamos cansadas, tem dia que a labuta é muito grande, são tantas coisas para fazer que ficamos ainda com coisas para fazer. A gente muitas vezes não consegue nem dormir a noite toda, porque a gente acorda já pensando naquilo que tem que resolver, naquele problema com o filho, né? Naquela situação que nós temos que auxiliar, ajudar o nosso marido. Então, é muita habilidade, tem que trabalhar fora, né? O trabalho dentro de casa. Então, são muitas habilidades que nós temos para dar conta, mas nós damos conta sim, porque Deus que nos criou nos fortalece para isso. Nós temos o Espírito Santo em nós para nos ajudar. O nosso papel de ajudadora, ele é até parecido com o do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É o seu ajudador, o meu ajudador. Por isso, nós não podemos nunca sentirmos diminuída. Você que é mãe, não se sinta diminuída pelos seus filhos.
Não se sinta diminuída como esposa, porque o seu papel é importante. O seu papel é como o do Espírito Santo, que ajuda o tempo todo, que auxilia o tempo todo, que conduz o tempo todo o seu esposo, os seus filhos, a sua casa. Então, é um papel muito importante. E nós precisamos, mais do que tudo, nesses dias, nesses últimos tempos, a gente vê quanto está difícil esse mundo, quanto está complicado este mundo. Nós precisamos, mais ainda, da sabedoria do Senhor. E o Senhor deu a nós, mulheres, sabedoria, uma sabedoria incrível, uma sabedoria divina, uma sabedoria que não é terrena, que não é humana. Porque na nossa sabedoria, nós vamos falhar, não é mesmo? Nós vamos falhar demais. Então, nós temos essa sabedoria. O Senhor disse lá em Tiago, a palavra de Deus disse que se alguém sem sabedoria, peça para Deus, peça para Ele, que Ele dá liberalmente e de boa vontade. Então, você pode pedir isso para Deus, se você precisa de ser mais sábia. E na Bíblia nós temos tantas mulheres que servem de exemplo para nós, que servem de exemplo para as mães, para as esposas, não é mesmo? Se a gente for falar aqui, se a gente for selecionar, né, várias mulheres, todas as mulheres que a Bíblia conta histórias dela, se conta uma atitude dela, um ato dela, né, a vida dela, a conduta dela com Deus, com as pessoas. Se a gente for ver, Deus colocou todas fez questão de mencionar essas mulheres com suas atitudes, porque isso é bom, serve de exemplo para nós, para mim e para você. E a gente não teria tempo aqui para falar de todas elas. A gente não teria tempo para contar, ia levar dias, não é mesmo? São muitas essas mulheres que servem de exemplo. A mulher, ela foi feita para edificar a sua casa, para construir. Deus deu essa missão importante para nós, de levantarmos a nossa casa, de edificar a nossa casa, né? Provérbios 14:1 fala bem isso. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata ela derruba com suas próprias mãos. Uma mulher insensata ou tola, como tem algumas traduções, essa mulher sozinha, ela destrói a sua família. Sozinha, ela destrói a sua casa. Ela põe tudo a perder. Mas a sábia, ela constrói. Nós temos esse poder que foi dado a nós, de construir, de edificar. A mulher é aquela que une a sua família, é aquela que faz o seu papel de pacificadora, é aquela que observa em todo momento as situações para ela agir da forma correta, né, com sabedoria. Nós precisamos ter o tempo todo essa sabedoria conosco. Precisamos agir o tempo todo assim, né? Falando um pouquinho de Abigail, quem conhece a história de Abigail? Quem conhece? Abigail foi uma mulher, um exemplo de mulher sábia, um exemplo, né, de mulher prudente, de uma mulher pacificadora, de uma mulher totalmente na vontade do Senhor, né? Uma mulher que evitou uma tragédia terrível. Essa mulher, Abigail, né, lá, a história dela, depois você lê em casa direitinho, né, o capítulo todo, mas lá em 1 Samuel 25, peraí. Em 1 Samuel 25, conta a história dessa mulher. Uma mulher, eu vou ler, vamos ler aqui no início, 25 a partir do 2, diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo,
homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Abigail e sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Essa mulher era uma mulher sensata, uma mulher sábia. Tem tradução que fala que ela era inteligente e linda. Então, uma mulher totalmente sábia no seu comportamento, na sua atitude, mas era casada com um homem mau. Nabal era um homem mau, um homem que era injusto, um homem que, aqui diz que ele era mau em todos os seus tratos, ele maltratava as pessoas, né? Ele, com certeza, deveria maltratar a sua esposa também, né? Pelo jeito, aqui como fala. Então, era um homem que a sua atitude era maligna, um homem maligno, o tempo todo. Era considerado como filho de Belial, né? Então, essa mulher, ela foi sábia, uma mulher que evitou uma tragédia terrível ali com seu esposo, né? Com as pessoas que trabalhavam ali. Essa mulher, com certeza, era uma mulher que vivia na presença de Deus. Certa vez, essa história conta que Nabal estava ali, né, cuidando das suas ovelhas, cuidando lá das possessões dele. E aí, Davi, naquele tempo, ele estava fugindo, né, estava se escondendo naquelas regiões ali, daquela terra onde Nabal estava, e ele estava ali com seus homens, e Davi precisava de se alimentar, precisava alimentar o seu povo, precisava de alimentar aqueles homens que estavam com ele. E ali Davi enviou os seus homens até a Nabal, né, para que levasse o recado dele, recado de Davi até ele, pedindo comida, pedindo alimento, né, para os seus homens. E ali Nabal recusou. Quando aqueles homens chegaram até Nabal, aquele homem recusou, desprezou Davi. Quem é esse Davi? Quem é ele? Para que eu possa tirar o sustento aqui do meu povo aqui, para dar para ele? Desprezou. E ele poderia bem ter servido a Davi e aqueles homens, porque ele tinha para isso. Ele era um homem rico, abastado, ele tinha tudo ali que Davi precisava, e muito mais. E ele negou, ele recusou a ajuda de Davi. Davi ficou furioso, ele ficou revoltado com aquela situação, e resolveu ir com seus homens para eliminar a Nabal e aqueles homens que trabalhavam com ele. E um desses homens que trabalhava para Nabal chegou até a mulher de Nabal, essa Abigail, chegou para ele e contou tudo o que tinha acontecido, o que seu marido tinha feito, e que Davi ia enviar os seus homens e ali ia eliminar todo mundo ali. Essa mulher, ela sozinha, calada, ela providenciou tudo, os alimentos que Davi precisava, providenciou tudo aquilo que Davi estava pedindo, tinha pedido para o seu marido. Ela resolveu ir até Davi com os seus servos ali e levar aquilo que Davi pediu. E essa mulher, ela se prostrou diante de Davi, ela se colocou na brecha do seu marido, né? Ela se colocou como se ela fosse a culpada daquela situação. Se você ler a história, você vai ver a posição dela. Ela assumiu uma posição ali como se fosse ela tivesse errado naquela situação, como se fosse ela que tivesse feito aquilo contra Davi e seus homens. Mas aí, essa mulher foi sensata. Ela chegou para Davi e disse: Davi, Deus me usou para que eu estivesse aqui hoje, para te livrar e livrar o meu marido e a minha casa.
Não vale a pena você sujar as suas mãos de sangue. Não vale a pena você praticar essa tragédia, sujar as suas mãos, porque você é um homem de Deus. Deus tem um plano para você, para a sua vida. Não vale a pena. Foi Deus quem me enviou aqui para falar a você essas coisas. E Davi reconheceu isso. Davi viu que realmente era Deus quem tinha enviado aquela mulher sábia. Lá no versículo 32 do capítulo 25, Davi reconhecendo, ele disse a Abigail, né? Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita sejas tu. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Ele chamou aquela mulher de prudente, de uma mulher prudente, uma mulher que Deus a usou, que deixou ser usada por Deus. Ela evitou uma tragédia terrível. Quantas vezes nós mulheres, nós mães, esposas, temos que agir assim, temos que ser prudentes e evitar situações na nossa casa, evitar situações entre os filhos, né? Alguma diversidade, alguma confusão, alguma discussão. Evitar que o marido tome uma decisão errada. Para isso nós estamos ao lado dele, como ajudadoras, como uma mulher prudente, não aquela mulher que vai governar, que vai mandar, porque nós sabemos que Deus estabeleceu cada um com seu papel. O homem governa, nós auxiliamos, administramos, mas com uma importância e um valor muito grande, como nós já falamos. Então, essa mulher é um exemplo de mulher pacificadora. E assim nós temos que proceder como mãe e como esposas. Sermos pacificadoras na nossa casa, sermos pacificadoras o tempo todo na vida dos nossos filhos, né? Nos relacionamentos dos nossos maridos, aconselhar, olha, vai com calma, não é assim, né? Então Deus nos usa para isso. Isso aqui, nós falarmos de tantas outras mulheres, né, que são exemplos para a gente, né? A mãe de Moisés, né, uma mulher criativa, uma mulher totalmente corajosa. Quantas vezes nós temos que criar força, nós temos que nos levantar diante de situações, ter coragem para livrar a nossa casa, livrar de perigos. A mãe de Moisés, né, a Joquebede, lá no livro, né, de Êxodo 2, 1, 8, você pode conferir depois na sua casa, ler direitinho. Essa mulher, todos conhecem a história de Moisés, né? A Faraó mandou eliminar todos os filhos homens que nascesse lá no Egito, mas aquela mulher, com sabedoria, ela teve força, coragem. Qual mãe que não tem essa coragem, essa atitude, né, corajosa e criativa para livrar o filho de uma situação perigosa, livrar o filho do perigo? Ela arriscou muito em colocar, né, aquele filho, aquele bebê ali naquele cesto e colocar naquele rio. Mas eu creio que Deus foi com ela nessa coragem e nessa criatividade. Eu creio que Deus deu a ela toda essa coragem, ela confiou plenamente em Deus. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo. A mulher sábia, ela confia em Deus, ela não teme as situações difíceis, ela não teme as adversidades, ela cria coragem, ela confia plenamente no Senhor. Pode estar correndo risco, mas ela crê que Deus é quem livra, que Deus é que dá ali a solução, o livramento, não é mesmo? A Sunamita, uma mulher, uma mãe também de fé. Se a gente for falar as características dessas mulheres todas elas de fé, de muita fé. Aquela que, nessa fé, ela cria coragem, ela cria uma determinação dentro dela para agir de forma correta, de forma sábia. Né? A Sunamita, aquela mulher que o profeta Eliseu ficava na casa dela, que ela fez aquele quarto, lembra?
para poder receber todas as vezes que aquele profeta passava por ali. E essa mulher, um dia, ela recebeu de Deus um presente, um filho que Deus deu para ela. Ela era casada há muito tempo e não tinha filhos. E era uma mulher muito rica, também abastada, mas ela não tinha filho. E Deus resolveu abençoá-la com um filho, né, de uma forma milagrosa. Aquele profeta profetizou na vida dela. Mas certa vez essa mulher, o filho dela, já grandinho, ele ficou com o pai, trabalhando no campo, e esse menino sentiu uma dor de cabeça forte. E ali o pai mandou levar para a mãe, né? Leva lá para a mãe dele, a mãe é que sabe, não é? A mãe é que sabe o que o filho tem, ela não é enfermeira, às vezes ela precisa, né, de fazer esse papel na vida do filho, na vida, né, todos ali na família. E essa criança foi levada até a mãe, até essa mulher sunamita. E ali essa mulher pegou o filho, começou a cuidar daquele filho, mas ele morreu. Algumas horas depois ele morreu no colo dela. E o que ela fez? Ela levou aquele filho, deitou no quarto, na cama daquele profeta, fechou a porta e foi atrás da solução. Qualquer mãe desespera, entra em pânico. Qualquer mãe vai, né, fica apavorada com seu filho morrendo, com seu filho morto diante dela. Mãe nenhuma quer passar por isso. Mas aquela mulher, ela foi procurar a pessoa certa. Ela foi até o marido, pediu ali um jumento para ela correr até o profeta. Ele ainda estranhou, não é tempo de festa, o que você vai fazer lá? Não tem problema, eu vou assim mesmo. E ela foi. Ela não falou o que tinha acontecido, porque com certeza ela sabia que ela ia ser colocada para baixo. Ela com certeza sabia que a fé do marido dela não era a fé dela. Ela cria no que o Senhor podia fazer. Ela foi na pessoa certa, com sabedoria. Ela passava pelas pessoas e as pessoas viam ela, né, com certeza devia estar indo muito rápido até aquele profeta, e ali as pessoas perguntavam, né, o que está acontecendo? Vai tudo bem com seu marido, com seu filho? E ela respondia, vai tudo bem. Mas ia tudo bem com o filho morto? Não. Ela tinha um problemão nas mãos dela. Ela tinha um problema que ela não sabia o que ia fazer. Mas ela disse, ela foi positiva, uma mulher totalmente positiva, diante de uma situação que já não tinha mais jeito. Ela disse, vai tudo bem. Dentro dela, ela queria isso, verdadeiramente, que aquilo estivesse bem, aquele momento tudo estivesse bem. E ela chegou até o profeta, todos sabem que aquele profeta foi até aquela casa dela, subiu lá no quarto dele, trancou a porta, deitou em cima daquela criança, até aquela criança reviver. Ela tomou o fôlego de vida novamente, e ali ela foi ressuscitada. Olha, eu me lembro que quando eu perdi a minha filha, né, eu não sei, todos aqui não devem saber, mas eu perdi a minha filha com 5 anos de idade. Uma menina linda, uma menina que chamava a atenção de todo mundo. Ela saía na revista Caras. Era ela, uma das meninas que levava bolo para o Roberto Carlos, no dia do aniversário dele. Então, era uma menina linda, maravilhosa. Eu tinha planos para ela. Toda mãe tem planos para os seus filhos. Não é mesmo? E aquele dia, eu estava chegando em casa e recebi aquela notícia. Aquilo eu perdi o chão, eu e meu marido. Nós perdemos o chão. Não estava entendendo nada que estava acontecendo. Nós tínhamos apenas 1 ano de convertidos. 1 ano que nós tínhamos conhecido a Deus verdadeiramente. E aquele momento, eu perdi o chão, meu marido perdeu também. Não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo. Não entendia o propósito de Deus para aquilo. Eu não entendia porque depois que eu conhecia a Deus, estava servindo a Deus, e Deus permitiu aquilo acontecer comigo. No velório da minha filha, teve uma mulher
que falava assim comigo: eu tenho filha, eu lá do lado do caixãozinho da minha filha. E essa mulher chegou para mim e disse: vocês que ficam me convidando para vir à igreja, vocês querendo que eu me converta a Deus, esse Deus que permitiu fazer isso com a sua filha, eu tenho uma filha da mesma idade. Eu não sei o que Deus fez naquela hora. Eu ali do lado da minha filha, Deus, o Espírito Santo, ele me tomou de uma forma tão tremenda, que naquela hora, o Senhor colocou as palavras na minha boca, que eu não sei até hoje o que foi que Deus realmente falou através de mim, ali. Mas Ele falou o que precisava ser falado para aquela mulher. Que aquela mulher, ela virou para mim e falou assim: você tem razão, olhando por esse lado, você tem razão. Mas Deus falou com ela ali. Aquele momento eu tinha que ser forte, eu tinha que ser como essa mulher, eu tinha que ter essa fé, né? Eu tinha que me posicionar ali naquele momento, mesmo não estando tudo bem, eu tinha que agir a minha fé naquele momento. Eu me lembro que eu pensei assim: eu tenho apenas duas opções na minha vida agora. Uma, ou eu desistir de tudo, eu largar tudo, chutar o balde, não quero saber de mais nada, para mim não tem sentido mais a vida. Para mim não tem sentido, porque essa dor é muito grande, essa dor é muito forte, essa dor é a pior dor que existe no mundo para uma mãe perder o seu filho assim, ver o seu filho morto diante dela ali. Então, para mim não tinha mais sentido nada, acabou, não quero mais nada. E a segunda opção era agradecer a Deus por ter a minha filha ao lado dele, agradecer ao Senhor, porque Ele ainda me deixou um marido e 2 filhos para eu cuidar, para eu seguir adiante com eles. Eles precisavam de mim também. Eu tinha essa opção. E rapidamente, como eu penso muito rápido, rapidamente eu decidi ali, não esperei. Eu decidi que eu queria seguir com o Senhor, que o Senhor ia me fortalecer. E me fortaleceu. Eu falei: Senhor, eu vou cuidar do meu marido e dos meus filhos muito melhor do que antes. O Senhor ainda me deixou essa missão aqui. Eu tenho que terminar essa missão. Eu tenho que cumprir essa missão, enquanto o Senhor quiser. E eu decidi isso. Então, quem sabe, você hoje, mãe, né, que está nos assistindo, está sofrendo por alguma perda, sofrendo, né, porque perdeu o filho, ou até não perdeu, até não morreu, mas perdeu, né, para as drogas, perdeu para o vício, perdeu, né, de alguma forma. Mas Deus, Ele te levanta com força. Ele quer te restaurar. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo, é um tempo em que o Senhor vai levantar a igreja dEle. A mulher representa a igreja dEle. O Senhor quer levantar as mulheres com uma força sobrenatural, com uma força que vem dEle. Não é uma força humana, é uma força que vem direto do trono dEle, do Senhor para nós, para as mulheres nesse tempo, para ficar de pé, para agirem com coragem, com valentia, com ousadia, para colocar a sua fé em ação. Porque Deus nos deu habilidade para isso, Deus nos preparou para isso. Então, são tantas mulheres, né, na Bíblia que a gente poderia falar, mas a gente não vai ter tempo. Eu creio que nós teremos, né, outras oportunidades em que a gente vai poder compartilhar muito mais a palavra de Deus, né? E eu quero dizer para você que você é um plano de Deus nessa terra. Você tem um propósito muito forte do Senhor nessa terra, na sua família. Você tem um poder nas suas mãos de edificar a sua família, o seu lar. Você tem um poder de unir a sua família. A mulher tem o poder de juntar a família. A gente estava falando outro dia, eu, o Cícero, o Tiago,
Abraão ali, falando da mesa. A gente estava num lugar onde havia um profeta ali, falando que ele gostava de mesa, ele gostava de fazer comida e juntar todo mundo para comer, né? E a gente lá em casa, uma certa vez, nós tomamos uma decisão. Eu tomei uma decisão e eu falei assim, olha, eu não aceito. Os meninos eram pequenininhos, né? E assim, cada um gostava de ficar no seu quarto com um prato de comida na frente da televisão. E aí comia todo mundo separado. Eu falei, acabou isso aqui em casa. Acabou, a partir de hoje. Todos vão sentar na mesa, juntos, para comer. Depois desse dia, não foi preciso de falar, de pedir mais para nenhum deles. Nós passamos a tomar café da manhã, almoçar, né, o lanche, à noite, a hora que fôssemos ali ter comunhão, né, do almoço, na hora que fôssemos comer, a gente estava junto, na mesa. É na mesa que as coisas se resolvem. É na mesa que nós olhamos no olho um do outro para pedir perdão. Foi falado aqui hoje, o pastor citou aqui, né, que é um momento de perdoar, de pedir perdão, de colocar para fora, né, tudo aquilo que está guardado, doendo, machucando, impedindo, muitas vezes, de ser abençoada. Então, é na mesa, a gente consegue fazer isso. A gente consegue olhar no olho, a gente consegue mudar aquela situação. A mulher tem o poder de alegrar a casa, de alegrar a vida do marido. Né? Nós sabemos que a mulher, quando ela morre, causa uma situação na família. Quando numa casa falta o pai, a mãe consegue levar aquela casa, a casa continua de pé. Ela consegue levar a família, ela consegue levar, né, os filhos ali, e tudo vai caminhando, tudo vai caminhando. Mas quando o marido perde a esposa, os filhos perdem a mãe, a casa desestabiliza, a casa perde o controle, a casa, ela perde ali, né, uma essência muito importante de organização, de cuidado, de amor, né, de aconchego, de consolo. Eu sei que é assim, porque nós percebemos isso quando Cícero perdeu a mãe dele. Quando a mãe dele faleceu, nós vimos a casa desfazendo. Rapidinho. Né? O pai dele, em 3 meses, eu acho, o pai dele casou de novo com uma outra pessoa. Nós sabemos que, se o Senhor falou que não é bom que o homem fique só, então ele casa rapidinho, né? Depois que a esposa parte. Então, é bom a gente cuidar de nós e ficarmos vivinhas aqui, né? Fica vivinha aí, hein? Cuida bem de você, da sua saúde, né? Porque o seu marido precisa de você. Então, a casa ficou diferente, ela desfez, o pai casou de novo, os filhos não tiveram mais aquela casa para reunir todo domingo, todo final de semana. Então, é diferente. A mulher faz falta, a mãe faz falta, a esposa faz falta. Então, por isso, o Senhor quer te restaurar nesse dia. O Senhor quer te renovar com a força dEle, com a saúde dEle, para que você possa continuar esse papel, essa missão importante ao lado do Senhor. Você é colaboradora com o Senhor, com o projeto de Deus para a sua família. E é você, mãe, é você, esposa, que Deus vai usar como instrumento poderoso dEle para transformar a sua família, a sua casa, a vida dos seus filhos. O inferno não suporta uma esposa e uma mãe de joelhos orando. Uma mulher valente, uma mulher de fé orando, o diabo não tolera, ele não suporta, porque a mulher, a hora que ela vê, ela tem um discernimento que o diabo está querendo armar para a casa dela, contra o esposo ou contra os filhos, ela se levanta com uma valentia. Eu sei que eu sou assim, boazinha, né, quietinha, tímida, no meu cantinho, mas
não toca no meu marido e nos meus filhos. O diabo que não se levante para poder aprontar com a minha casa e com os meus filhos e meu marido, que ele vai se arrepender. Então, nós temos essa força do Senhor, esse poder para isso. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer para você esse renovo nesse dia, nessa manhã. Que o Senhor possa te dar toda a direção. Que essa mulher virtuosa, ela pode acender dentro de você. Que essas atitudes de sabedoria do Senhor possa ser forte dentro de você. E que você tenha a vitória do Senhor na sua família. Que você possa, em nome de Jesus, desfrutar nesse tempo do favor do Senhor na sua vida. Enquanto você trabalha, enquanto você, essa mulher corajosa, temente a Deus, uma mulher, né, determinada, uma mulher de fé fervorosa, enquanto você age assim na sua família, o Senhor trabalha, os anjos do Senhor trabalham em seu favor. Pode ter certeza que Deus está trabalhando para que você receba a vitória dele, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, graças a Deus. O tempo passou rápido, né? Demais da conta. Aqui eu gostaria, né, de falar mais coisas, citar mais exemplos, mas aqui eu creio que Deus já deu, né, o suficiente para nós reanimarmos nessa manhã. Né, eu gostaria que vocês pudessem ficar de pé nesse momento. As mães que estão aqui com seus filhos, seu esposo, se abracem nesse momento. Abrace a sua mãe, abrace a sua esposa. Você que está aqui sozinho, que não está com ela, que você possa nesse momento, né, abraçar você e pela fé você sentir abraçando a sua mãe nesse momento, em nome de Jesus. E você que está do outro lado, abrace nesse momento a sua mãe, abrace o esposo, abrace sua esposa nesse momento, ministra na vida dela. Peça nesse momento que o Senhor traga este renovo sobre a vida dela. Fortaleça, honre a sua mãe nesse momento, honre a sua esposa nesse momento, né, agradecendo ao Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesse momento pela nossa vida como mãe, como esposa. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor, Deus, nos criou com uma missão importante, com uma missão, ó Deus, que é muito especial. Obrigado, Senhor, pelo dom de gerar, ó Deus, vidas. Obrigado, Senhor, pelo dom de auxiliar o nosso esposo. Obrigado pelo dom, Senhor, de poder edificar a nossa casa, pelo poder que o Senhor nos deu, Senhor, de transformar a nossa casa na presença do Senhor, ó Deus. Obrigado pela tua presença em nós. Eu te peço nessa manhã, Deus, para que o Senhor possa tomar cada mãe. Nós já oramos aqui, o pastor já orou pelas mães, mas nesse momento que o Senhor possa levantá-las, ó Deus, com a força do Senhor, que o Senhor possa renovar a saúde, as emoções dessas mulheres, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estar, Senhor, de uma forma especial e poderosa, ungindo essas mães, ó Deus, para continuar, ó Deus, essa missão, para continuar, ó Deus, trabalhando em favor do projeto que o Senhor tem para a vida das famílias, da família dela, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Amém? Pois é, que o Senhor te abençoe, né, poderosamente, mais ainda, você é especial, você é valorosa, você foi criada com um valor que dinheiro não paga, né, não tem nada nessa terra
que pague o valor que você tem para Deus, para a sua família. Em nome de Jesus.